Olá, eu me chamo Ana Sofia, sou aluna da Universidade de São Miguel no 8º período do curso de Letras e estou aqui hoje para gravar uma sequência didática sobre para obtenção de nota na disciplina de práticas pedagógicas em língua inglesa sobre a orientação do professor Ronaldo Cordeiro. Na primeira aula, a gente vai ter um pouquinho sobre as partes básicas, os ensinamentos básicos do inglês. E nessa primeira aula vai ser tratado um pouquinho sobre as estações do ano, que em inglês seriam the sense of the years, que foi utilizado como base esse livro aqui do Manual do Educador de Inglês Formando Cidadão, da turma do 6º ano. É um inglês básico, por isso a gente vai ter ensinamentos mais voltados à área de ensino fundamental, certo? Então, o que é que a gente vai ver? Um pouquinho sobre as estações do ano. A primeira estação do ano que a gente tem é o summer, e o summer seria o quê? O verão. A segunda que a gente tem é o winter, que é o inverno. A terceira é o autumn, ou fall, que é o outono. E por último, a gente tem o spring, que é a primavera. Mas as estações do ano, elas não vão ser somente caracterizadas nessas 4 palavras. Vão ter algumas palavras que a gente pode ter um banco de palavras para caracterizar um pouquinho sobre cada uma dessas estações. Qual a primeira que a gente tem? Que é o very. Very, que seria muito. Que ele é muito utilizado com a palavra hot. Que a gente pode utilizar o very hot, está muito quente. Então, hot ele vai significar quente. Então, a gente vai ter aí já uma característica do verão, que é o calor, certo? Depois a gente tem o cold, que cold é frio. Frio, a gente sabe que é uma característica do inverno, que é o momento em que tem muita chuva e em determinados locais nevam. E devido a isso, uma característica dessa estação é o frio. Depois a gente tem o snow, que o snow é o nevar, que também é uma característica do inverno, certo? E a gente também tem um pouquinho sobre em relação ao outono. No outono a gente tem o leaf, que são as folhas, que vão caindo as folhas. E na primavera também é caracterizado pelas flowers, que são as flores. Então, quais seriam as atividades aí? As atividades poderiam ser aplicadas em relação às palavras. Poderia utilizar-se de um ditado, poderia se utilizar de um caça-palavras, onde poderiam encontrar as estações do ano. A gente pode também utilizar dicionários para encontrar palavras que se relacionem, que caracterizem essas estações do ano. E dessa forma a gente entende um pouquinho que no verão ela é muito quente, então a gente pega frases básicas para que os alunos façam a tradução, ou se não passa do português para o inglês ou do inglês para o português. A gente também tem no inverno é muito frio, neva muito, então a gente pode também estar utilizando dessas expressões para as atividades. Na sequência didática, a gente vai ver coisas relacionadas às estações do ano, o que é que acontece em relação a isso. Então, a gente vai ver nos próximos vídeos, nas próximas aulas, em relação a outros aspectos também que podem ser trabalhados juntos com as estações do ano.